Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriela Giampietro, sou professora de balé infantil e sou criadora da metodologia Balé Kids Online. Metodologia criada a partir de mais de 17 anos de estudo e principalmente como professora de centenas de alunos. Antes de começar o nosso tema principal, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os conteúdos. Hoje vamos ter um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou responder algumas perguntas bem frequentes sobre o balé, algumas pessoais e outras que eu consigo trazer aspectos mais técnicos. Se além dessas perguntas você pensar em alguma outra, deixa nos comentários que se tiver muita pergunta do mesmo tema, eu volto com outro vídeo respondendo mais ele. Então vamos lá? Qual é a idade ideal para começar a fazer o balé? Ótima pergunta! Não existe uma literatura que fale qual a idade, mas se pensarmos em desenvolvimento infantil, a melhor idade é começar com 3 anos. Isso porque essa é a fase em que a criança já começa a explorar mais os seus movimentos e vai ganhando um pouquinho mais de independência. As aulas elas precisam ser focadas na dança como ferramenta para o desenvolvimento infantil, respeitando a fase em que a criança se encontra. A metodologia que eu criei leva em conta exatamente esse aspecto. Você precisa ter uma professora capacitada para entreter e capacitar a sua filha ao mesmo tempo. Muitas pessoas não conhecem ainda, mas uma das formas que traz maior benefício para a iniciação do balé é a prática em casa. Caso você queira saber mais como funciona, deixe uma mensagem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo específico sobre essa prática. Caso o objetivo seja outro, a melhor idade vai depender de cada mãe. Por exemplo, se o objetivo for incentivar a criança a se tornar uma bailarina profissional, o ideal seria focar nas atividades de capacitação técnica a partir dos 6 anos, porque a criança já vai ter desenvolvido uma maior força muscular. Porém, mesmo nessa idade, também é preciso respeitar o limite do corpinho e sempre colocar a saúde e o bem-estar da criança à frente. Segunda pergunta: quando eu posso começar a usar a sapatilha de ponta? Essa é uma pergunta extremamente frequente, entre as mamães e as crianças também. Há uma expectativa muito grande em relação à expectativa de ponta. Eu acho que é por ter um glamour por trás. Bem, não temos nenhum número exato. Muitos pesquisadores trazem diferentes informações sobre o assunto. Muitos dizem que é preciso aguardar a menarca, a primeira menstruação da menina. Outros dizem que é a partir dos 9 anos. Outros a partir dos 11. Uns dizem que precisa ter 3 anos de prática no mínimo, outros ao menos 1 ano. Alguns pedem até exame médico para saber qual que é a maturação óssea da criança. Eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Isso é muito polêmico. Eu tenho muitos alunos iniciantes nas pontas e não podemos negar que esse é o sonho de quase todas as bailarinas, inclusive das suas mães. Eu não sigo uma idade para colocar as pontas e nem um tempo específico de aula. É preciso ver se elas têm condições físicas para começar o trabalho, principalmente em relação à força da musculatura. Também o conhecimento da técnica, o controle do próprio corpo e a maturidade para enfrentar o desafio, porque apesar de lindo, o uso da sapatilha de ponta é bem sofrido no começo. E se a aluna não é madura psiquicamente falando, psicologicamente falando, ela certamente vai desistir diante da dificuldade da prática. Então, o ideal é você conversar com a professora para entender a linha que ela segue e quais são os critérios. Então, se você for mãe de uma aluna minha, você pode ficar tranquila que ela vai começar o uso das pontas na hora certa. Terceira pergunta: quando a minha filha passar para as pontas, qual sapatilha eu devo comprar? Se a sua filha está iniciando ainda, ela ainda não vai precisar
usar sapatilha de ponta. Ela vai passar por um processo de amadurecimento, fortalecimento e desenvolvimento antes de chegar lá. Até lá você pode comprar qualquer sapatilha de meia ponta que seja confortável para ela. Existem muitas boas no mercado. Elas podem ser de corino, de lona, com ou sem stretch. Mas quando elas chegarem nesse tempo, não pensa como muita gente que acha que sapatilha de ponta é igual chinelo. Você só precisa chegar na loja e escolher o mais bonito. Não é assim que funciona. Pensa numa loja de tênis. Lá você tem várias marcas diferentes. Dentro de cada marca você tem vários modelos e dentre os modelos você tem as indicações para cada atividade. A sapatilha de ponta não é muito diferente disso. Você tem várias marcas como a Capezio, Millennium, a Sua Dança, a Grisco, a Gaynor. E dentro de cada marca você tem vários modelos. A Partner, Adagio, Fouetté, Toshi. Enfim, uma infinidade de modelos. E como escolher então? É importante avaliar o pé da criança, porque os modelos eles variam de acordo com algumas especificações. Se o pé tem bastante força ou pouca, se tem bastante ou pouco arco, se tem um pouco de colo ou tem bastante colo, se o pé é fino ou largo, tudo isso você precisa saber para escolher o modelo certo. Às vezes, quando a criança já tem um pé bem forte e para a sapatilha durar um pouco mais, a mãe pede na loja que o modelo seja reforçado, porque tem isso também. Você escolhe o modelo e você pode escolher se ele vai ter a sola mais mole ou mais rígida. Então ela pode ser suave, normal, reforçada ou super reforçada. Aí pensando em fazer a sapatilha durar mais, acabam pegando uma muito dura para o pé da criança. E conforme ela vai fazendo o trabalho em aula, além de ter muito mais dificuldade do que teria se ela tivesse com uma correta, ela provavelmente começará um processo de inflamação no tendão, a famosa tendinite. E aí, para recuperar, precisa parar o trabalho para o repouso, que precisa, e vai ter que comprar uma nova sapatilha, dessa vez mais macia para não prejudicar novamente. E lembrando que a sapatilha de ponta não é nada barata. Ela varia mais ou menos de 150 até 600 reais. Então é melhor pesquisar bem direitinho, né? Quarta pergunta. Por que normalmente, quando vemos as bailarinas, elas são bem magras? Se a minha filha estiver um pouquinho acima do peso, não pode fazer balé? Bem, vamos lá. Por que as bailarinas são tão magras? Quando falamos isso, estamos normalmente nos referindo a bailarinas de grandes companhias. E as grandes companhias de dança, elas fazem uma rigorosa seleção, que chama audição, para escolher o elenco que elas preferem. Então vamos imaginar, se você tem uma vaga e 100 candidatas para essa vaga, você pode escolher as características que você preferir. Normalmente, quando vemos uma apresentação com várias bailarinas dançando ao mesmo tempo, nós temos a impressão que são todas irmãs. Porque como eles podem escolher, eles escolhem não só o peso, mas o tom da pele, a altura, o biotipo e todas as questões técnicas também, como a altura da perna, a qualidade dos giros, os saltos, o domínio da técnica, entre outros. E geralmente as bailarinas elas conseguem se manter sem ganhar peso, porque nessas grandes companhias os treinos chegam a 8 horas por dia, de segunda a sexta, e no fim de semana ainda tem apresentação. Então são treinos físicos, atividades físicas muito intensas e sempre uma alimentação muito bem balanceada para que elas consigam aguentar todo esse ritmo. Então, por isso, nós temos a sensação que as bailarinas são sempre muito magras, e isso é uma exigência. Mas em relação à sua pequena, não vai ter problema nenhum se ela estiver um pouquinho acima do peso. É importante que ela siga uma metodologia adequada para a sua idade, levando em conta, em primeiro lugar, a sua saúde. Inclusive, a prática do balé será uma ótima forma de contribuir para a adequação do peso ideal. Pensando em adultos, se você, por exemplo,
Qualquer atividade física pode trazer algum impacto para suas articulações. E quando você está acima do peso, esse impacto ele tende a ser maior e pode trazer danos ao físico. Por isso é importante que qualquer pessoa, antes de começar qualquer atividade física, faça uma visita ao médico para ver se está em dia com a saúde, para começar aquela atividade. Tendo atestado médico de aptidão física, aí é só escolher a atividade e o balé pode sim ser uma opção muito interessante para você. Quinta pergunta: o que uma professora de balé precisa ter e o que eu preciso saber antes de escolher onde a minha filha vai fazer balé? Muita gente acha que só porque já fez balé há algum tempo já pode começar a dar aulas. Isso acontece muito ultimamente. Eu não vou crucificar ninguém, eu vou aqui só dar a minha opinião em relação a isso. Eu não estou dizendo nem que é certo e nem que é errado. Eu só vou trazer alguns pontos para você mesmo tirar suas conclusões. Para isso eu vou pedir a sua licença para contar um pouquinho da minha história e do que eu vivi. Eu comecei a dar aula muito cedo, com 14 anos de idade. Eu fazia balé clássico e precisava pagar as minhas fantasias, que eram muito caras. E eu precisava conseguir dinheiro. Então eu comecei a dar aula de balé para criança e no início foi muito difícil. Eu tinha minha professora que me dava algumas dicas do que eu precisava fazer, mas não era o suficiente, não era mesmo. Hoje eu consegui enxergar que eu era muito inexperiente e que chegava até a ser perigoso. Se eu tivesse uma filha e quisesse colocá-la no balé, eu olharia a formação do professor, porque hoje eu tenho a consciência de tudo que faltava para mim de informação naquela época. Então eu não estou dizendo que o professor que não tem formação, eles não são bons o suficientes. Não é isso. De repente o professor teve uma base muito boa e nos primeiros anos de aula ele tinha um professor por trás ali dando todo o suporte. Isso seria bom. Porém, ainda assim, eu não acho que seria o ideal. Essa é a minha opinião. Depois de um tempo dando aula, eu percebi que não estava bom o suficiente, que eu precisava tirar algumas dúvidas. Eu me formei pela metodologia inglesa Royal Academy como bailarina. Eu tinha um conhecimento muito bom em relação aos movimentos, aos passos, como eles tinham que ser feitos. Mas eu não sabia nada em relação à didática, eu não sabia nada em relação à anatomia. Essas coisas elas ficaram faltando porque, pelo menos no ensino que eu tive no balé clássico, o pouquinho que a gente via sobre isso era muito pouco, porque não fazia aula todos os dias. Então as aulas eram dedicadas para o aprendizado da técnica e para o treino da técnica. Então depois de um tempo, eu além de pesquisar sozinha em relação a esses pontos e fazer alguns cursos, eu acreditava que ainda estava faltando alguma coisa. Então eu resolvi fazer uma faculdade de educação física e lá eu aprendi muitas coisas sobre o corpo humano. Além da anatomia, eu tinha matérias como cinesiologia, que é o estudo do movimento, tinha biomecânica para entender as alavancas, a força que o corpo humano faz. Eu tinha também matérias como psicologia, que era muito importante para começar a entender como é que funcionava o aprendizado e como lidar com as crianças da melhor forma possível, não só com crianças, mas com adultos e adolescentes também. Eu tive aula de didática, então eu pude aprender quais eram as diferentes didáticas que eu podia usar no ensino e aprendizagem, e isso foi muito importante porque eu coloquei isso no meu dia a dia. Então, com certeza, hoje eu posso dizer que a Faculdade de Educação Física me ajudou muito na minha carreira como professora. E se não bastasse, depois da Faculdade de Educação Física, eu ainda fiz uma pós-graduação em Pilates, que chamava Pilates e Prescrição do Exercício, que foi muito legal também, foi uma reciclagem de muitos dos temas que eu já tinha visto na faculdade, que eu já acabei de mencionar para vocês, e também como prescrever o exercício, então foi muito legal. E recentemente eu ainda fiz uma pós em dança, que chamava Dança, Arte, Esporte e Educação, e foi muito legal também para complementar. Eu já tinha visto muita coisa em relação ao corpo humano, foi mais uma reciclagem em relação a isso,
Porém, tinham matérias que eram super específicas em relação à dança, por exemplo, a biomecânica específica do balé clássico. Então foi muito legal mesmo para complementar ainda mais o conhecimento. Depois de ter falado tudo isso, eu acredito que quando for escolher uma professora, ela precisa ter todo o conhecimento teórico e buscar sempre conhecimentos novos. E se não for com uma faculdade ou uma pós-graduação, que seja pelo menos com um curso bem reconhecido, né? Como a Royal Academy, por exemplo. Porque eles têm um curso de formação para professores que é muito interessante. Ele é bem caro, na verdade é até mais caro do que uma faculdade, mas o conhecimento é muito legal e é muito específico. Existem muitas opções. Eu só acho que a professora não pode ficar acomodada sem ampliar o seu conhecimento. Porque senão, além de começar a ficar atrasado, ela vai realmente poder trazer algum malefício para as crianças. Pensa, uma professora que não entende o alinhamento corporal correto pode vir a machucar a criança. Então eu não sou contra a professora começar a dar aula só com o conhecimento que ela tem de aula que ela já fez. Mas eu acredito que a professora tem que ter interesse em continuar aprendendo para se desenvolver como profissional. O ideal seria contar com uma professora experiente que já viveu e aprendeu o que é preciso para não machucar a sua pequena. E sempre desenvolvê-la e entretê-la ao mesmo tempo. Pergunta número 6. Balé com 2 L's e o T no final ou balé com um L só e acento no E? Qual que é o correto? Os dois estão corretos, porque balé com 2 L's e um T no final é a forma original da palavra na língua francesa. Já balé com L só, o E com acento no final, é a forma da palavra em português. Então, caso você precise escrever a palavra, o correto seria seguir a língua portuguesa. Mas muitos professores falam o balé e escreve porque acha mais bonito, mais correto, por ser a palavra original. Mas você que escolhe. As duas formas estão corretas. Questão número 7. Dizem que o balé é a base para outras danças e atividades. Isso é verdade? O treino do balé, ele traz muitos benefícios para as crianças que o praticam. E como trabalha bastante os detalhes, com precisão e ênfase, traz uma consciência corporal muito boa para as pequenas. Fora as repetições de movimentos que trazem cada vez mais segurança. A técnica do balé é completa e são muitas coisas a aprender. E com a prática das aulas, a bailarina acaba ficando com o corpo e mente prontos para o aprendizado de qualquer outra atividade de dança ou até qualquer outro tipo de atividade. Questão número 8. Onde nasceu o balé? Essa também é uma perguntinha um pouco polêmica. Na literatura, muitos pesquisadores falam que o balé nasceu na Itália. Outros falam que ele nasceu na França. Porém, não dá para ter certeza absoluta se foi em um lugar ou se foi em outro lugar, porque os registros mais antigos, eles se confundem nas datas. Então podemos dizer que o balé nasceu na Itália e na França, aproximadamente no mesmo período, no Renascimento. Ele era dançado nas cortes e no início, olha que engraçado, só era praticado por homens. Hoje existe um preconceito tão grande e lá no início renascentista o balé realmente era dançado só pelos homens. Depois, com o tempo, foi permitida a participação das mulheres no balé. Inclusive, essa questão de onde nasceu realmente o balé clássico estava presente num concurso que eu fiz para entrar para dar aula numa prefeitura. E lá tinha essa mesma questão. Uma das alternativas era a Itália, a outra era a França, a outra era a Inglaterra e a última era a Itália e França. E essa era a questão correta, a alternativa correta, Itália e França. 9ª questão. A partir de qual idade você considera que a criança já é velha demais para começar a dançar? Olha, para dançar balé não tem uma idade certa. Então pode começar desde bem novinha, com 3 aninhos,
até um idoso. Porém, quanto antes ela começa, mais rápido ela se desenvolve e isso facilita até mesmo no aprendizado da escola. Questão número 10. O que o balé traz de tão bom para a criança? O balé traz muitos benefícios para a criança. Ajuda no desenvolvimento físico, emocional e intelectual. Dentro do desenvolvimento físico, nós podemos contar com 10 pontos diferentes, que talvez alguns você até já soubesse, mas outros talvez vão te surpreender. Isso é uma novidade para você. Então, número 1, flexibilidade. Número 2, postura. Número 3, força muscular, resistência aeróbica, coordenação motora global, coordenação motora fina, delicadeza, equilíbrio, agilidade corporal e o controle do peso. Dentro do desenvolvimento intelectual, nós temos o aumento das sinapses neurais, a neuroplasticidade, a memória, a criatividade e a concentração. Dentro do desenvolvimento emocional, nós temos o autocontrole, o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoestima, a disciplina, o comprometimento, o estímulo para ter uma vida saudável quando adulto e o aumento da serotonina. É realmente muita coisa, né? Eu estou preparando um vídeo para falar só sobre os benefícios do balé, que realmente são muitos pontos, como você já viu. Então, nesse vídeo eu vou trazer para você o porquê de cada benefício, quais os exercícios do balé que a gente usa para trabalhar cada um deles. Então, eu acho que vale a pena você ficar ligado nos detalhes, né? Lá, para você não perder os vídeos. Décima questão. Qual é a roupa ideal para as crianças fazerem aula de balé? Cada escola vai ter o seu uniforme. É uma prática comum a uniformização dos alunos na escola, não só pela beleza, da harmonia entre os alunos, mas também para dar conforto e segurança durante a movimentação. Normalmente os uniformes das crianças eles são compostos por sapatilha de meia ponta, que vai ajudar os pezinhos a deslizar com maior facilidade, evitando o atrito com o chão, que poderia causar muitas bolhas, mas não vai deixar ficar tão escorregadio como se tivesse só de meinhas. A meia calça, que vai ajudar a aquecer as articulações das pernas e dos pés. O colã, que como é uma peça única, vai evitar o incômodo que a criança poderia ter caso tivesse só com uma blusinha e uma calça. Porque dependendo da movimentação, a blusinha vai ficar subindo e a criança tem que ficar puxando para baixo. E a calça vai ficar descendo e a criança tem que puxar ela para cima. Algumas escolas usam saias também, que dependendo do modelo são usados em aula porque a criança, ao segurar na barra da saia, ela já está trabalhando uma posição de braço que chamamos de demi-second. Eu acredito que eu posso falar também que o coque faz parte do uniforme e tem um papel super importante nas aulas do balé. Primeiro porque o balé bem preso, ele vai evitar que a criança fique mexendo no cabelo que inevitavelmente vai ficar caindo no rosto. E também evita acidentes, como por exemplo o olho passar dentro do olhinho durante os giros. Fora isso tudo, a roupa específica para a aula acaba compondo um figurino e traz maior nível de comprometimento da aluna. Pergunta número 12. A minha filha tem 3 anos. Qual período de aula é ideal para ela? O período ideal de aula para uma criança de 3 anos varia de 30 a 50 minutos, principalmente porque a criança nessa idade ela não consegue segurar a atenção após esse período de tempo e começa a se dispersar. O maior problema nesse fato é que quando a criança faz qualquer atividade física sem a atenção necessária, ela corre o risco de se machucar ou fazer algum movimento da forma errada. Ela precisa ver os movimentos da professora e repetir no próprio corpo. Quando a atenção está prejudicada, automaticamente também fica prejudicado o movimento. Além disso, o exercício físico em excesso pode sobrecarregar a musculatura,
os tendões e os ligamentos. Podem até trazer algum tipo de risco para a criança. Claro que conforme ela vai crescendo, o tempo de atenção e a resposta do corpo, eles vão aumentando também. Em algumas grandes companhias, por exemplo, as bailarinas adultas, elas chegam a treinar 8 horas por dia. Mas para as pequenas, começar com 30 minutos já vai trazer muitos benefícios para o corpinho. E se for uma aula bem planejadinha, a professora consegue dividir por tempo específico cada parte da aula a ser trabalhada. Uma boa aula tem um momento de início, que é a recepção das alunas, um aquecimento, o trabalho principal com foco em alguma habilidade específica, que já pode ser relacionado ao balé mesmo, como o plié, o tandi, o sauté, ou algum movimento do repertório da criança, como correr, pular com uma perna só. Então é importante que a professora saiba o que ela precisa atingir naquela aula. Ela precisa planejar previamente a aula para saber o que ela tem como objetivo principal a ser trabalhado nesse momento da aula. Melhorar o equilíbrio, coordenação motora, ritmo. Além disso, a aula ainda deve conter um alongamento e uma volta calma, que é a finalização da aula. Trabalhando assim, a criança terá a atenção sustentada durante toda a aula e a professora terá sempre um bom resultado, mesmo se tratando de uma aula de 30 minutos. É importante também lembrar e reparar o número de crianças na sala de aula. Muitos exercícios eles vão ser feitos individualmente, então se a turma é muito numerosa, a quantidade de exercícios vai ficar prejudicada. Então é importante você também ver se junto com a professora tem alguma assistente, porque é natural que alguma criança precise em algum momento de uma atenção especial. Porque ela está com alguma dificuldade ou porque ela precisa ir ao banheiro. Porque isso pode significar que a professora vai ter que parar a aula algumas vezes. Pensando nisso, algumas escolas acabam ampliando o horário de aula, por saber que já vai ter uma perda de alguns minutos por esses motivos. Então, em aulas de 1 hora, é muito comum você perceber que a criança começou a ficar com falta de atenção após mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Por isso, algumas mães vêm me perguntar se não seria necessário mais tempo ainda de aula. Porque com criança pequena, às vezes acaba perdendo um pouco de tempo também para começar as aulas. Às vezes tem alguma criança nova que fica chorando antes de começar a aula. E aí a professora precisa dar uma atenção especial, enquanto todas as outras crianças esperam. Isso é muito comum de acontecer. Ou então, de repente, alguma mãe precisa tirar alguma dúvida com a professora. E isso também, como a professora precisa dar atenção, acaba perdendo um tempinho com isso também. E normalmente as crianças acabam esperando. Principalmente se não tem essa assistente na escola, né? Até se tem a assistente, a professora, enquanto conversa com a mãe, a assistente já vai colocando as crianças para dentro da sala de aula, já vai posicionando elas, o que também perde um tempo, né? Então, sem assistente, realmente uma aula que normalmente teria 1 hora, acaba tendo 30, 40 minutos ou até menos ainda. Esse problema não acontece quando a criança está fazendo aula em casa, porque os 30 minutos de aula serão totalmente direcionados para ela. Então fica fácil usar o pico de atenção de 30 minutos 100% no aprendizado do balé, sem perder tempo de aula, porque até se a pequena precisar ir ao banheiro, é só pausar a aula e assim ela não perde nenhum detalhe ensinado também. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado do conteúdo. Eu tenho certeza que teve algum ponto que você ainda não sabia e com certeza foi muito enriquecedor para você. Dê um like no vídeo para contribuir com o nosso canal. Afinal, essa é a forma de você também poder ajudar o nosso canal a crescer. Compartilha esse vídeo com outras mamães que você conhece, para que elas também tenham acesso a essas informações. E caso você queira saber um pouco mais sobre o Balé Kids Online,
Fique ligado nas minhas redes sociais que assim que abrir uma turma, você também poderá inscrever a sua princesinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá!